vocês passaram por uma experiência bem bacana, né? Como a gente estava trocando uma ideia, explicando como é que aconteceu essa oficina, como é que foi o processo. Eu acho que é um processo fundamental assim, para que vocês tenham um pouco de contato, né? com esse universo, que é o universo do cinema, né? Tanta coisa, tanta gente envolvida, a gente às vezes fica sem saber realmente o que acontece ali por trás, para que num dia de sexta-feira ou sábado ou domingo a gente vai até um cinema e assista a um filme. A gente às vezes não sabe o que aconteceu, o que as pessoas passaram, o que tiveram que fazer, quais as funções que existem ali dentro de uma equipe, né, para fazer o cinema hoje em dia. Bom, a minha experiência, cara, como ator, eu comecei na televisão, comecei fazendo um programa que se chama Sandy Júnior, que hoje reprisa no canal Viva. Eu tinha 21 anos quando eu comecei a fazer televisão. Fiz também uma oficina, que é a oficina de atores da Rede Globo, que na época era em São Paulo. E lá eu também tive o primeiro contato com tudo que se tem na televisão, desde a dramaturgia em si, até técnicas corporais, vocais, que são, né, fundamentais para um ator conseguir exercer o seu ofício. E foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência que me trouxe para perto desse universo e fez com que eu realmente identificasse nesse universo uma vontade de fazer parte dele. E a partir dessa vontade, eu acho que é o que daí a gente vai fazer para realmente fazer parte desse universo, né? Correr atrás, batalhar, estudar, ir para cima desse teu sonho, desse teu desejo. Foi assim que aconteceu comigo. Depois desse programa, eu fui atrás de fazer teatro, porque eu já tinha ali 3 anos fazendo televisão, dentro desse mesmo programa, e sentia vontade, necessidade de expandir os meus horizontes, assim, de conhecer uma outra maneira de se fazer dramaturgia, né? De fazer arte, né? E o teatro era uma delas, e de maior acesso para mim, porque o teatro a gente pode fazê-lo a partir do seu desejo único e exclusivamente. Então eu quero fazer, eu vou correr atrás do texto, eu vou correr atrás de uma equipe, eu vou juntar pessoas, eu vou fazer um elenco, eu vou fazer não egoisticamente falando, mas você tem esse poder, você consegue levantar uma produção a partir do seu desejo, da sua mão de obra. O cinema e a televisão demandam uma estrutura que eu acredito ser um pouco maior, ou às vezes até bem maior, e aí você vai ter que esbarrar em equipamentos, você vai ter que esbarrar em dinheiro, você vai ter que esbarrar em outras coisas que no teatro você também passa, mas de uma maneira menor, e você dá o teu jeito. Você vai levantar um cenário com um caixote e fazer a iluminação com vela, você vai dar o teu jeito de ter uma produção de baixo custo. Essa foi a minha segunda experiência, uma peça que eu produzi em Campinas com o elenco do Sandy Júnior, que eram, enfim, 12 atores, e que estavam ali morando, e que todos eles tinham o mesmo desejo de fazer outra coisa, porque a gente, se não se instigar, se não se motivar, a gente vai ficar numa estagnação, numa inércia, que a gente fala, tá bom, já estou aqui, já consegui isso. Só que eu acho que o grande barato do artista é se movimentar, é buscar outras coisas, é buscar outros caminhos e outros horizontes. Aí quando você se depara com a galera que também pensa da mesma forma, você fala, pô, então vamos nessa, vamos juntar força e vamos nessa. Que foi o que aconteceu. A gente fez um musical nos 60, que era um barato. Eu vim aqui pro Rio atrás de texto, conheci a Cláudia Rodrigues, que é a atriz que trabalha hoje no Zorra Total. Ela me falou de um texto, me falou de um diretor, a gente, enfim, começou a organizar as coisas e levantamos uma produção. Era uma produção até que grande, mas ali, do bolso, e chamando gente, indo para estúdio pedir favor para gravar a música, e naquela base do vamos nessa que vai dar certo. E graças a Deus a gente teve. Essa peça estreou em 99, eu acho que em 99, em Campinas, e foi barato, velho. Foi uma puta experiência assim, de vida mesmo. Não só de carreira, de história no trabalho, mas de vida, porque você lida com gente, e quando você lida com gente, você se vê no outro, você se emociona com o outro, você cresce com o outro, e aí isso te dá uma força
de vida mesmo, para você como homem, mulher, ser humano, falar, pô, eu dei um passo para frente, cara, eu cresci, eu amadureci, eu conquistei outras coisas. E, por último, que veio o cinema, que foi através também, aí eu já estava, sei lá, uns 7 anos trabalhando, e foi um convite através de um parceiro, de um amigo meu de Santos, que é o Chorão, que é o vocalista do Charlie Brown Jr., que tinha escrito o roteiro e que estava produzindo um filme com uma produtora de São Paulo que chama Gulani. São 2 irmãos, né, o Caio e o Fabiano, que fazem cinema há muito tempo no Brasil. E aí, através do Chorão, veio o convite para fazer o Magnata, que era o personagem título do filme, protagonista. E aí a minha estreia no cinema foi através desse filme. O cinema, pra mim, cara, ele, enfim, entre todas as artes, né, é considerado a 7ª arte, né? Então ele tem parece que uma responsabilidade maior, não sei. As pessoas se dedicam mais, não sei. Mas existe uma magia no cinema que é indiscutível, assim, como também existe no teatro, como também existe na TV, mas o cinema ele tem uma fábula, ele tem um status de 7ª arte, né? E realmente, cara, quando você tá vamos conversar. O que você quer me perguntar? Quando você tá num set de filmagem, você tá ali para realizar um trabalho de comum acordo, né? Existe um roteirista, existe um diretor, existe uma equipe gigantesca de cenotécnicos e figurinistas e maquiagem, e tá todo mundo ali em função daquele roteiro, de contar aquela história, de fazer aquela história acontecer, de ir pra tela um filme. E esse filme, na minha opinião, a maior importância que ele vai ter vai ser o que ele vai causar na vida das pessoas que vão assisti-lo. E quando eu falo causar, é causar mesmo, de sentimento, sabe? Fazer com que a pessoa que está assistindo aquele filme tenha um sentimento, não só o riso, não só o choro, mas assim, se você conseguir, como diretor ou como equipe de um filme, fazer com que uma pessoa que está sentada na cadeira assistindo aquele filme tenha desespero, angústia, felicidade, alegria, que são sentimentos do ser humano, que não só o choro e o riso, mas que você aprofunde-se na conquista desse sentimento, trazer desse público coisas que realmente mexam com ele, mexam mesmo no coração, o coração bate mais forte, o desespero, o medo. Esses sentimentos eu acho que é o maior valor que uma equipe de cinema vai ter de retribuição do seu trabalho. Então acho que o cinema ele tem como fundamental obrigação causar sentimentos. E pelo que eu estava conversando aqui fora, a gente vai daqui a pouco assistir aí 3 filmes, né? Ou 4, 3 filmes que vocês que estão aqui fizeram, acho que numa experiência relâmpago, né? Em pouquíssimo tempo vocês tiveram aí oficinas técnicas, né? Passaram por descobrir do que se trata uma câmera, descobrir quais são as suas afinidades, né, artísticas, e conceber um filme. É um trabalho, vocês passaram um trabalho árduo, né? Ou foi tranquilo? Foi facinho? Acho que não, né? Acho que vocês tiveram que se motivar e conquistar isso, né? Acho que esse é o maior barato, a conquista. Então acho que a minha história é essa. Se alguém quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa. Queria que você falasse um pouco, assim, você teve experiência na TV, depois você foi atrás do teatro e depois pintou o cinema, né? E aí, assim, pro Paulo ator, assim, o que cada uma dessas experiências te abriram, te trouxeram, né? Se uma complementou a outra, quem era você como ator antes, agora, que você já passou por esses três veículos, falar um pouquinho assim, até na diferença de cada um. De linguagem, né? Eu acho que cada um tem realmente uma linguagem. A televisão, ela é um produto rápido, assim. Para se fazer televisão, você vai gravar num estúdio 35 a 40 cenas por dia, mais uma cidade cenográfica
20 cenas e mais uma outra externa. Normalmente são 3 frentes na televisão, então é um produto rápido. Você tem uma produção rápida, você tem um cuidado sim, mas você não tem um tempo de se preparar muito. Você vai ler o teu texto, vai estudar, vai fazer o teu trabalho como ator em casa e vai chegar no set para cair para dentro. Tá toda a estrutura montada, são profissionais, sei lá, para um estúdio, por exemplo, você chega a ter 60, 70 profissionais de staff, né? Entre câmeras, entre iluminador, figurinista. Então é um produto que é rápido. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. É lógico que tem, enfim, minisséries que tem um tempo mais tranquilo de execução, mas as novelas normalmente são essa pauleira, de 30 com 20, são 50, 60 cenas por dia gravadas. Um capítulo tem 55 a 60 cenas, então você grava um capítulo por dia. Sem esquecer que você também exibe um capítulo por dia, para não ser os domingos. Então é uma produção em massa, assim, é sério. Você faz. E a televisão me deu essa prontidão. Eu sei onde está a câmera, eu sei como me posicionar para a câmera, eu sei onde está a luz, eu sei onde estão os meus colegas, eu sei como eu posso favorecer, ajudar. A televisão me deu essa rapidez, é uma inteligência cênica que muito me ajuda nas outras 2 linguagens, que é o teatro e que é o cinema. O teatro, como eu disse, eu fui buscar porque eu queria experimentar aquilo, eu queria sentir aquela experiência de você estar num palco com um público aqui na sua frente e você ter que começar e não pode dar dor de barriga, ou se der você vai ter que controlar a sua dor de barriga e vai ter que acabar, cara, vai ter que contar aquela história, vai ter que fazer aquela história chegar às pessoas que estão aí sentadas e, mais uma vez, causar alguma coisa, um sentimento, causar uma reflexão, uma mudança na vida das pessoas. Alguma coisa você tem que causar, alguma coisa você tem que fazer para essa pessoa. Como artista, a minha obrigação é essa. E o cinema, cara, o cinema ele tem essa preparação, acho que esse tempo maior. O teatro também. O teatro você pega um texto, você vai ler esse texto, você vai primeiro ter algum tempo de leitura de mesa, que a gente chama, que é cair para dentro do texto mesmo, ali você com os colegas, falar sobre essa história, enfim, pesquisar, estudar essa história a fundo, até começar a ensaiar, até começar a levantar o espetáculo e até estreá-lo. O cinema tem uma concepção parecida, assim, você tem um tempo de apropriação da história, é uma história com começo, meio e fim, diferente da novela, que começa de um jeito, no meio é outro, e no final é outro. Então você não tem uma obra fechada, você tem uma obra aberta na novela. O cinema e o teatro não, você tem aquela obra que tem começo, meio e fim, você se prepara para fazer essa obra nesse sentido, de começo, meio e fim. Então você vai se dedicar, vai estudar, vai entender essa história, vai dramaturgicamente pensar qual a melhor solução para ela, vai trocar uma ideia com o diretor, vai trocar uma ideia com o fotógrafo, vai resolver uma linguagem e vai executar. Então, pra mim, assim, cara, acho que passa por esses caminhos, assim. Você gosta mais do teatro, do cinema, da TV? Não, eu gosto de atuar. Me põe pra atuar, que é onde eu vou ter prazer. E vou estar realizando meu ofício. No Melhores Coisas do Mundo, você aprendeu a tocar? Ou você já tocou? Então, a gente preparou aqui um violão. Eu vou ficar devendo, eu vou só cantar. Se alguém tocar, eu acompanho. Mas a gente fez enfim, eu tive aulas, mas como era uma música específica, a gente ficou em cima daquela música e, na verdade, em cima de 3 ou 4 acordes, que era o suficiente para contar aquela história naquele determinado momento. Eu acho que eu lembro de uns 2, pelo menos, acordes. Acho que dá pra fazer um mi, fá, brincadeira. Não, mas assim, essa coisa da preparação do ator, né? Tanto na TV, quanto no teatro, mas eu acho que mais principalmente no cinema, assim. Não sei das experiências que você já teve, se você era diretamente com o diretor, se tinha um diretor de atores. Quais foram as experiências que você teve, assim, de preparação de você com mais alguma outra pessoa pra montar o personagem? Então, nos filmes... Todos os filmes que eu fiz, existiu essa preparação, existiu essa pessoa específica para preparar o elenco, para fazer uma preparação de atores. Que eu trabalhei com o Sérgio Pena, que é um cara incrível, assim, um cara de uma sensibilidade, de uma nobreza assim, incrível. E com o Aldi e o
Beto, esqueci o segundo nome dele, no Magnata, que eram pessoas que tinham trabalhado com a Fátima Toledo. Então eles têm ali a obrigação, né, como profissionais, de te preparar, de fazer com que você, o teu corpo, a tua cabeça se torne a cabeça daquele personagem, se torne o corpo daquele personagem, se torne a voz daquele personagem. Então é um trabalho importantíssimo para um filme e que ajuda muito o ator a realizar um bom trabalho no final ali, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, Paulo? Só ficar com vergonha não, gente. Gente, timidez foi no primeiro dia, hein? E aí? Não? Vai ficar só a cargo da minha curiosidade mesmo? Só eu vou me satisfazer hoje aqui. Gente, não consigo acreditar em vocês. Pedro, vai? Tá pensando? Tá, porque assim, essa questão da preparação é muito curiosa mesmo, né? Quando a gente recebe diretores aqui, tem metade adora ter um preparador de elenco, metade acha que é um absurdo, que você não pode ter essa interferência na relação com o ator, né? Que gosta dele diretamente passar, assim. E a gente já ouviu histórias incríveis, assim, né? Tipo, terminou o filme, eu queria me livrar daquele personagem, não conseguia. Já aconteceu alguma coisa que você sente ter uma perturbação, assim, com essa personagem? Na verdade não, cara. Acho que esse processo que falou também do preparador e do diretor, acho que é uma coisa muito incomum acordo, né? O diretor quer ter um cara específico para fazer isso, eles já conversaram muito, eles já estudaram muito, eles já determinaram o caminho de cada um dos personagens. Então, essa função da preparação é até para aliviar o peso do diretor mesmo do filme durante as filmagens. Então, o cara que vai estar ali te acompanhando, o cara que vai estar ali do lado, executando o que foi combinado entre eles em relação a todos aqueles personagens. Então, acaba sendo, a meu ver, importante para mim. Eu, como ator, adoro ter um preparador num set de filmagem, porque me dá segurança, um cara que a gente troca ideia, um cara que estimula fisicamente você, fala, a cena é mais em cima, então vamos lá, vamos fazer exercício, para isso ter no teu corpo, tiver que estar, enfim, suando, não é chegar em uma borrifadinha, vai suar, vai correr, vai ter a respiração ofegante, porque é o que vai ficar eternizado ali na película. Então é importante que seja realmente visceral, real a um extremo, assim. Então acho que é um comum acordo aí, né, entre o diretor e o preparador. Eu acho importante, eu gosto de ter um preparador no set. E qual foi a outra pergunta que você fez no rabo dessa? Você tinha tido alguma experiência com o personagem? Ontem, engraçado, eu gravei uma cena com a Adriana Esteves, assim, que eu me eu falo que eu tô apaixonado por uma outra pessoa, e aí eu, estudando a cena, falei, acho que é uma cena tão difícil, assim, de emoção, que eu acho que tem que ser tão sincera. E aí eu me preparando no ensaio, eu nunca tinha chegado àquele ponto de no ensaio já tá, cara, engasgado aqui, e tendo que controlar para não deixar esvaziar, né? Não sair a emoção. E aí, segurando. Aí no gravando, foi lindo, assim, porque veio a emoção, veio tudo. E aí acabou a cena, meu irmão, quem disse que eu conseguia parar de e chorando, já tinha acabado a cena, já tinha passado. Mas a coisa tão viva, tão verdadeira, que ficou ali, ficou um tempo, ficou uns 5 minutos depois, eu no camarim trocando de roupa. Mas normalmente o que acontece quando acaba o trabalho, assim, eu meio que do visual eu tento me desapegar, assim, ou cabelo, ou barba, eu meto a máquina até pra eu mesmo me olhar e falar, beleza, esse já foi, vamos pro próximo, e deixar a tela em branco. Então, uma curiosidade também é que você também agora, não sei se você continua depois dessa peça que você produziu, se aventurando também nos bastidores, por trás, né? Assim, você continua e como é que eu não sei, a sensação que eu tenho é que a hora que você faz uma produção, você se conscientiza muito mais, né, das outras funções todas, assim, como é que foi isso para você? Cara, o teatro ele é essencialmente equipe, né? Como o cinema também é, mas o teatro ele tem uma coisa quase que man baby, assim, do brasileiro mesmo, que põe as coisas nas costas e vai, levanta e sobe, pendura e faz a luz e ajuda em tudo, né? Eu acabei tendo essa experiência que pra mim é determinante, assim, na vida do ator, de estar no palco, mas não só no palco, e sim na coxia, e sim
enfim, na bilheteria, e sim indo bater na porta de empresa para buscar o patrocínio e fazendo a produção mesmo, porque é isso que você falou, você acaba se inteirando e conhecendo todas as funções ali e inevitavelmente você vai respeitar e ter uma admiração muito maior, porque você sabe qual é realmente a dificuldade daquele cargo ou daquela ocupação do momento. Então você aprende a valorizar e respeitar, assim, que é importante pra caralho. A gente sabe que, né, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, a não ser, né, coisas que sejam comuns a todos, escovar um dente, mas no teatro, no cinema, na TV, você não faz nada sozinho. Você depende de um colega de cena, você depende de um diretor, você depende do cara que está fazendo a luz. Então é equipe, e na equipe tem que haver respeito, tem que haver sintonia e chegar num, porra, tem uma discussão, eu quero isso, você quer aquilo, então vamos conversar e vamos ver qual é o melhor pro trabalho. Não é pra mim nem pra você, é pro trabalho. Beleza? Estamos certo? Então vamos embora, passa e resolve, não leva pra casa. Não leva pra casa, porque no outro dia você vai voltar, já vai estar aqui com aquela pessoa que vai olhando lá e falando, essa filha da puta. Põe pra baixo, resolve. Teatro, toda a arte, ela tem esse poder de transformação, que de repente é um problema para nós, vira uma puta solução incrível, assim, e surte um efeito muito maior e mais legal. Então, resolve, não leva para casa. E foi só essa peça que você produziu? Ou produzindo, não, produziu... Tem projetos futuros de produção? De produção tenho no cinema, a gente está em captação de um longa, que é um roteiro de uma ex-namorada minha, que a gente, enfim, conseguiu fazer uma coprodução com os Gulani lá em São Paulo, e agora a gente está numa fase de captação. Teatro, produzi, dirigi uma outra peça e só, de produção foram você atuou nessa peça que você produziu e dirigiu? Não, só produzi e dirigi, que já foi bem puxado, assim, mas contando com amigos, contando com as pessoas, né, você tem uma irmandade ali que pensa como você também, não só pensa como você, porque às vezes é bom alguém que não pense como você para engrandecer a história aí, mas pessoas que você confia e que são bons profissionais. Acho que uma equipe é importantíssimo, assim, que ela seja coesa e seja de bons profissionais. Deixa eu passar o microfone aqui para a Paula, para fazer uma pergunta. Oi, eu gostei muito do que você estava falando sobre preparação de elenco, e eu também dirijo curtas-metragens, que nem eles, não fiz parte da oficina, mas estou aqui, enfim, também hoje participando, e eu queria saber o que você acha que pode ser feito, tanto do diretor quanto do preparador de elenco, para ajudar o ator a exercitar o personagem, né? Que tipo de técnicas que você acha que funcionam para você na sua experiência? Que tipo de exercícios ou jogos que você, na sua experiência, percebeu que deram certo com você e com seus companheiros de atuação? Legal. Eu tive uma experiência com o Sérgio Pena e com, enfim, os outros preparadores que para mim é muito funcional, assim, que é realmente você ter um tempo de exercitar ou executar determinadas cenas de um roteiro na vida real, no dia a dia aqui. Então a cena é um casal discutindo num bar. Então a gente vai cair pra dentro dessa cena, vai estudar essa cena, vai fazer a composição do personagem, ou pelo menos um pouco dela, dessa composição, e vai pra rua, pra um bar da cidade fazer. Por quê? Porque é real, você vai ter uma audição diferente, você vai ter a vida realmente acontecendo ali. Eu acho que o maior barato, né, da dramaturgia é quando aquilo que você está contando, aquela história que você está contando é verdadeira, é de verdade. Você olha e fala, pô, realmente está acontecendo isso. Então você poder exercitar isso de verdade na realidade de um cotidiano me ajudou muito, assim. Então é um jogo que para mim funciona bastante. E, pô, você precisa ser cuidado. O ator, ele precisa de carinho, só isso. Precisa de carinho, é um bicho carente pra cacete. Precisa ser cuidado, a pessoa que está tratando contigo, o preparador, o diretor, tem que ter uma sensibilidade ali de, pô, te olhar e sentir como você está naquele dia,
pegar isso e transformar no melhor, assim, porque a arte é sensibilidade, né, cara? É fino trato, assim, então eu acho que sensibilidade, carinho, afeto e essa maneira de se jogar, pra mim, funciona que é uma beleza. Tô pegando um gancho aqui na pergunta da Paula, o set de filmagem é uma parada super confusa, tá acontecendo milhares de coisas ao mesmo tempo, como é que é essa concentração, assim? Cara, eu acho que existem maneiras, assim, eu já vi de tudo, já vi gente que fica atrás daquela lata, se for o caso, pra não ficar olhando e ouvindo nada. Eu já vi gente que entra com um fone novo de ouvido, com uma música X para aquela determinada cena. Já vi gente que fica aqui trocando ideia, conversando, fumando um cigarro e de repente pá, cai pra dentro da cena e arrebenta. Então acho que é muito particular, assim. Pra mim, cara, dependendo da cena, é um momento de quietude, é um momento de ficar ali na minha, sentado, observando, percebendo ali como é que tá a energia do lugar, as pessoas, o meu colega, a minha colega de cena. Combater esse texto, deixar firme e cair pra dentro, viver aquela história ali. E improviso? Rola muito improviso? Puta, eu adoro improviso, cara. Eu acho que é o momento mais surpreendente, assim, de uma atuação. Porque é ao vivo. A gente pode estar aqui, você tinha que me falar Y, você me falou Z. Beleza, é Z, então é N agora. E aí isso vai se tornando uma outra história por um caminho que era desconhecido, mas é tão desconhecido que se torna verdadeiro e real. E aí causa eu acho que ganha-se muito, assim. Não é um pirar também, né? Sair do contexto e ir para um lugar que não é o daquela cena, daquela história. Mas eu acho que a improvisação eu gosto muito, assim. Quando rola, quando acontece, eu me divirto. Alguém gostaria? Então, você tem essa vontade de se entregar, assim, né? Essa coisa de se jogar. A gente percebe isso pelo seu jeito de falar, de olhar e a sua gestualidade, assim. E aí, você tem o costume de assistir depois das cenas e isso te causa um senso crítico? Ou você costuma ter uma imparcialidade, sabe que aquilo ali era personagem? Como é? Depende. Às vezes, assim, dependendo da cena, na televisão ali no estúdio, você tem essa possibilidade. Porque você está no estúdio gravando, acabou, você passa por onde a cena está sendo editada quase que na hora ali. Então você, se tiver às vezes até por dúvida mesmo, fala, putz, será que foi o texto certo? Será que era essa? Enfim. Ou às vezes por vaidade mesmo, de chegar e falar, pô, tava bem, ou fiz direito, ou podia ter feito de outro jeito, você vai olhar. Mas eu não tenho hábito, não. É só numa situação, em alguns casos, eu falo, pô, quero dar uma olhada, posso dar uma olhada? Isso, e já foi positivo, assim, de, pô, olhar e falar, caraca, deu um vacilo aqui, vamos fazer de novo? E dava pra fazer. Então, às vezes, também é importante, assim, porque por mais que tenham pessoas ali que estejam observando e estejam cuidando, às vezes passa alguma coisa que você sabe que pra tua história, pro teu personagem, não era aquilo melhor. Então, você tem a possibilidade de refazer, né? O que não é o caso do teatro e do cinema. Às vezes tem hoje, né, enfim, com a digitalização, você tem um monitor que você pode, às vezes, assistir, se for o caso, né? Mas não tem aquela coisa de, tem que ver, ou não quero ver, não verei, não me misturo, não. Acontece, naturalmente. Oi, beleza? Beleza, Como é que é a tua relação com os diretores, por exemplo? Porque tem muita diferença de temperamentos entre alguns realizadores que se acham, que se julgam um topo do estrelismo, essa babaquice toda, e da mesma forma, em contrapartida, os atores. Como é que... Eu acho que, enfim, existiu durante muito tempo aí uma cultura, né, do poder do diretor, né? Que é o cara que manda nisso tudo aqui. Então o cara é, porra, puta que pariu, vamos fazer silêncio aqui! E porra, aqui não sei o quê! Que é uma autoridade, né? O cara cria uma personagem às vezes, ele cria uma autoridade que ele, tudo bem, tem. Mas dessa maneira, o meu respeito ele já perdeu. Eu não vou me
eu não vou conseguir conversar com esse cara. Eu não vou conseguir respeitar esse cara. É um cara que não está respeitando o ambiente de trabalho. Ninguém está ali também passeando. Está todo mundo trabalhando. Então, acho que, né, existiu essa cultura, existiram diretores assim. Hoje em dia, sabe-se que não dá para fazer dessa maneira. Pelo menos, a meu ver, não dá. Na outra ponta, também tem um ator, que às vezes se manifesta dessa mesma maneira, né? Como é que se dá isso? Até mesmo com um parceiro de trabalho, enfim. Cara, eu acho que isso é natural do ser humano, né? Você vai encontrar isso num médico, num advogado, em qualquer ser humano. Você vai ter um dia X ou um dia Y, um dia que o cara tá bom, um dia que o cara tá ruim. Mas eu acho que, acima de tudo, tem que haver um respeito. Se a gente está aqui trabalhando, se a gente está aqui para fazer um trabalho, não interessa se você está com raiva, se você dormiu mal, se você não comeu. Eu estou na mesma situação. Você não sabe como é que está a minha casa, você não sabe como é que eu estou em casa, você não sabe o que minha mãe está passando. Então eu estou aqui para fazer o trabalho. Se você não gosta de mim ou eu não gosto de você, não interessa. Temos que estar junto? Então vamos fazer o que a gente veio fazer, que é fazer a cena. Entendeu? Agora, eu acho que existem personalidades e personalidades. Para mim, o bacana é poder estar com pessoas que agregam, que sejam gentis, que sejam bacanas, porque o resultado vai ser muito maior e o prazer de estar ali também vai ser muito maior. Mas, se assim não for possível, ok, vamos trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar, não venho aqui para ser amigo de ninguém, não é assim? Eu venho aqui para trabalhar. Se eu puder sair com amizade daqui, ótimo. Se eu não puder, eu vou fazer o meu e... Ô Paulinho, tudo bem? Eu sou o Thiago da CCR, tem uma pergunta para você aqui. Manda lá. A gente estava falando no começo aqui que existe esse diretor de preparação, aí ele também comentou sobre esse relacionamento com o diretor. No mundo artístico, assim, existe aquela pessoa, aquele padrinho, aquela pessoa que dá mais força para você, dificuldade, assim, aquela pessoa que você pode pegar um telefone, assim, e consultar alguma coisa. Existe, porque a gente sabe que no mundo corporativo existe muito essa pessoa que acaba gostando um pouco mais de você, dá uma força. Uhum. E no mundo corporativo existe essa pessoa? No artístico, né? Isso, perdão. Existe sim, cara. Mas eu acho que é muito de acordo com isso que a gente estava falando, assim, que são pessoas que se fazem serem respeitadas e admiradas. Eu acho que a admiração é que causa isso, assim, porque quando você admira uma pessoa, você vai querer essa pessoa perto de você. Você vai querer ter conselhos com essa pessoa, você vai querer ser amigo dessa pessoa, porque é uma pessoa que você admira. Eu acho que eu acho muito linda a relação, assim, de mestre e enfim, aluno, ou enfim, essa relação de mestre e pupilo, sabe? Que nem tem no Karate Kid, o Sr. Miyagi e o Daniel San. Eu acho bonito porque acho que enobrece muito ali, uma relação forte e de valores que se passam, né? Um legado. Você estava falando ontem mesmo, eu estava saindo do Projac, estava indo embora, aí eu vi o carro de um diretor que é um padrinho meu, é um cara que sempre me cuidou, sempre me deu altos toques. Eu falei, vou lá dar um abraço nele, que é o Roberto Talma. Aí eu falei na sala dele, ele estava lá conversando com o cara e falou, entra aí. E ficamos ali tipo uma hora, trocando ideia, falando sobre coisas, trabalho, vida. E eu saí dali, sabe quando sai? Meu pai está longe, minha família está longe. Então é uma maneira de você receber um cuidado, um carinho, palavras que te fortalecem, assim. Então existe sim, cara, existe. Agora cabe a você encontrar também essas pessoas e aí se juntar a elas de uma maneira natural, sem forçar uma barra, falar, quero ser amigo desse cara, vou ficar babando ovo, vou ficar... Não, acho que naturalmente você vai conquistar. Acho que tem uma coisa que é importante dentro do meio artístico, assim, que é a personalidade. Você tem que ter a sua personalidade, você tem que ter o seu pé no chão, você tem que ter a sua maneira de lidar com as pessoas, e de verdade, sem fazer, sacou? Sem fazer moralzinha, não, é você assim, é você sempre, é você de bom humor, é você de mau humor, é você feliz, é você triste, porque o material ali, a matéria-prima é o ser humano, cara, então, de verdade é melhor. Vou fazer mais uma para encerrar aqui. E aí, Paulinho, Tranquilão? gostaria de saber como é que você faz para decorar os seus textos, se você fica escutando uma música ou fica em frente ao espelho,
Só, gostaria de saber só isso mesmo. Cara, eu já fiz de tudo um pouco, assim. Desde estudar mesmo, ficar lendo, relendo e repetindo em voz alta, como já gravei CD, assim, texto longo de peça, que é texto pra caramba, assim. Peguei, botei num computador um disco lá, né? Eu gravei mesmo aquelas coisinhas que tem de MP3, ou de MP3, e, enfim. E fiquei lendo o texto inteiro. Era meio ridículo, assim, porque eu fazia a minha parte, né? Não, hoje eu estou aqui, vou passar lá amanhã. E falava a parte do outro pra fazer uma diferença e ter a deixa. Então era meio ridículo, assim, mas funcionou pra caralho, porque, pô, eu punha no carro, e como eu ensaiava na Zona Sul, eu moro na Zona Oeste, então eu tinha 1h15 de trânsito diariamente pra ir e pra voltar. Então, pô, eu aproveitava pra ir ouvindo e acabava que, meu Deus, numa semana eu tava com o texto decorado, assim. Funcionou. E agora pra gaguejar? Pra gaguejar? Pra gaguejar foi uma composição que eu pensei assim, no começo, quando a gente recebeu a sinopse, tinha lá um adjetivo pra ele que era atrapalhado. Eu falei, pô, atrapalhado? Como é que é atrapalhado? Fica caindo, tropeçando, derruba tudo. Aí eu pensei na história da gagueira, troquei uma ideia com o autor, ele falou, pô, legal, vai em frente. E aí eu comecei a exercitar e foi indo. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Então vamos encerrar pra gente ir pros filmes. Paulinho, muito obrigada.